Vamos então passar agora para a lei número 8.072 de 1990, que é a lei dos crimes hediondos. Gente, uma visão geral sobre essa lei. O que é um crime hediondo? Hediondo é uma coisa repugnante, é uma coisa muito grave, é uma coisa horrorosa, é uma coisa que desperta, né, o horror de alguém, né? O nojo, enfim. Isso é algo hediondo. Então, crimes hediondos são o quê? São crimes muito sérios. Crimes muito sérios. E que são tratados pela Constituição e pelo nosso ordenamento jurídico como crimes muito sérios. Então, existe uma diferença no tratamento desses crimes e dos demais crimes que estão previstos no nosso ordenamento, certo? Isso são crimes hediondos. Aí, o que é que você precisa entender aqui, né, antes da gente ir para as questões? Que os crimes hediondos, né, eles estão previstos na Constituição, mas não estão previstos em uma lista. A Constituição apenas prevê que existe essa lista, que vai existir a lista dos crimes hediondos, né? E ela traz uma previsão lá, né? Os crimes hediondos são, né? E aí ela diz lá, são inafiançáveis, são insuscetíveis de graça e anistia, né? É o que diz lá a lei dos crimes, a Constituição sobre os crimes hediondos, né? Só que ela não diz quais são esses crimes. Por outro lado, mesmo sem dizer quais são os crimes hediondos, a Constituição cita 3 crimes que ela coloca junto com os hediondos, certo? Então ela diz, os crimes hediondos e esses 3, né, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Quais são esses 3? Né, para você lembrar, são os 3 T, tá? São 3 crimes que começam com a letra T. Né? Os 3, né, o nome dos 3 começa com a letra T. Então a gente tem aqui a tortura, a gente tem o terrorismo e a gente tem o tráfico de drogas. Então são esses 3 aqui, né, que são os crimes equiparados a hediondos, né? A gente costuma chamar dessa forma, né? São os crimes equiparados a hediondos. Então, sempre que a gente falar em crimes hediondos, tudo que a gente falar também se aplica aos equiparados, certo? Tudo que a gente falar também se aplica aos equiparados. Agora, se aparecer uma questão na sua prova dizendo tortura é crime hediondo, certo ou errado? Errado. Não é um crime hediondo. Ela não está na lei dos crimes hediondos. Apesar da lei mencionar também a tortura, né? Mas ela não coloca na lista dos crimes hediondos. Por quê? Porque a Constituição já equiparou a tortura a crime hediondo. Entende a diferença? Então a gente fala crimes hediondos mais esses três crimes que começam com a letra T. Terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes. Ok? Agora sim a gente pode resolver as nossas questões sobre os crimes hediondos. Primeira questão, aplicada para o concurso para soldado da Polícia Militar da Paraíba, 2023, né? E a banca examinadora foi o IBFC. Vamos lá. A Lei número 8072, de 25 de julho de 1990, dispõe sobre os crimes hediondos. A respeito desta normativa, assinar a alternativa correta. Então a gente está buscando aqui a correta, tá bom? Não é a errada, é a correta. Letra A. O crime de roubo tentado e circunstanciado pelo emprego de arma de fogo não é considerado hediondo. Então vamos lá. A gente falou de roubo aqui, né? Veja só. Quando a gente fala do roubo, quais são as 3 possibilidades do roubo ser considerado um crime hediondo? O roubo simples não é considerado crime hediondo. Quando é que ele é hediondo? Tá aqui. A linha A. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Então é um roubo em que a vítima foi privada da sua liberdade em algum momento, né? Ou teve a sua liberdade restringida. A linha B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, qualquer tipo de arma de fogo que seja utilizada no crime de roubo torna o roubo um crime hediondo. E a linha C, qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Então, é por causa disso que a alternativa A está errada. Porque ela diz que o roubo tentado e circunstanciado pelo emprego de arma de fogo não é considerado hediondo. Né? O roubo tentado, por si só, não. Né? Mas mesmo o roubo tentado, se houver o uso de arma de fogo, ele é sim considerado um crime hediondo. Por causa disso aqui, a alternativa A está incorreta. Tá? Você precisa ler a lista dos crimes hediondos. Abra a Lei 8.072 e leia. Isso é importantíssimo. É fundamental. Porque grande parte das questões sobre a Lei dos crimes hediondos tratam da lista dos crimes hediondos. Como é o caso dessa nossa aqui. Tá bom? Essa alternativa A, para você saber que ela está errada,
você precisa conhecer as circunstâncias em que o roubo é considerado um crime hediondo. Você precisa ler a Lei 8.072, ok? Vamos lá. Alternativa B. Essa é a nossa resposta correta. O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é considerado hediondo. Gente, sim, tá? Sim. Muita gente não sabe que isso aqui é um crime hediondo. Mas veja só, o tamanho do problema que pode ser alguém ir lá e falsificar um remédio. Tem um caso que ficou muito famoso no Brasil nos anos 90, se não me engano, que era da falsificação de um anticoncepcional. Uma pílula anticoncepcional falsificada. Se você jogar aí no Google, coloca aí pílula anticoncepcional de farinha, né, bota anticoncepcional farinha, você vai encontrar, né, essa história. Então imagine a quantidade de mulheres que ficaram grávidas por conta dessa falsificação. É um prejuízo gigantesco, é um problema muito sério que é causado por um crime. Então, às vezes a gente pensa, falsificou, né, adulterou um remédio, será que isso é uma coisa muito grave? É uma coisa que pode levar muitas pessoas à morte. É uma coisa que pode causar, né, muitos males numa escala muito grande. Então, isso é sim considerado um crime hediondo. Por causa disso, a letra B é o nosso gabarito. Letra C, né, essa aqui está errada, porque diz que o crime de epidemia com resultado morte não é considerada hediondo. É sim. A epidemia com resultado morte está lá na lista dos crimes hediondos. Né? Crime de epidemia é o quê? Né? É a pessoa espalhar uma doença ou permitir que essa doença seja espalhada, sabendo que está fazendo isso, óbvio. Né? É necessário aqui que a gente saiba o que está fazendo, claro. Né? E para que esse crime de epidemia seja hediondo, é necessário que haja o resultado morte. Aí você pode falar, morte de quantas pessoas? Uma pessoa. Se houver uma morte em razão desse crime, ele já é considerado um crime hediondo, tá? Mas um crime que também não é tão famoso, não é um crime que a gente olha tanto assim. É o crime de epidemia com resultado morte, mas ele também está aqui na lista. Vamos para a alternativa D agora. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido não é considerado hediondo. É sim, é sim. Veja, tá lá no inciso 2º aqui, né? O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Né? Lembre-se que existe arma de fogo, né, de uso permitido, existe arma de fogo de uso restrito, existe arma de fogo de uso proibido. Né? São regimes diferentes, né, de exigência, né, para que alguém utilize uma determinada arma. Então a arma de fogo de uso proibido, ela simplesmente não pode ser utilizada. No nosso país, ela não pode ser utilizada. Então, nesse caso, a gente está falando de armas muito potentes, né? Armas que podem causar danos muito graves, né? E por conta disso, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, lembrando que posse e porte são institutos diferentes. Aí você tem que estudar lá o Estatuto do Desarmamento para entender isso direitinho, não vou explicar isso para você agora, né? Mas são institutos diferentes, são coisas diferentes, tá? E existe um crime que é chamado posse irregular de arma de fogo, quando é de uso permitido. Existe um crime chamado porte ilegal de arma de fogo, quando é de uso permitido. Agora, quando a gente está falando da arma de fogo de uso proibido, aí é um crime só. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, ok? E esse crime, que está lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, ele é sim considerado um crime hediondo. Tá? Então tá aí a nossa alternativa D, também está errada. Por último, a alternativa E, que também está errada. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é insuscetível de fiança e liberdade provisória. Né? Olha só que interessante, né? Veja, preste atenção no que eu vou te dizer agora, tá? Que isso aqui vale a pena. Vou até anotar aqui para você poder entender isso direitinho. Olha, segundo a Constituição... Perdão. Putz, só um instantinho, tá, gente? Vamos lá. Segundo a nossa Constituição, segundo a lei dos crimes hediondos, né? Então, segundo a nossa Constituição, o que é que a gente sabe aqui? Isso aqui está meio problemático. Então, vamos lá. Segundo a Constituição e segundo a lei dos crimes hediondos. Então, segundo a Constituição, o que é que não pode quando é um crime hediondo ou equiparado? Né? Não pode fiança e não pode
graça ou anistia. Beleza? Não pode fiança, não pode graça ou anistia. Segundo a lei dos crimes hediondos, o que é que não pode? Não pode fiança e não pode graça, anistia e indulto. Certo? E essa regra aqui, essa proibição, né, essa restrição, ela é aplicável tanto aos crimes hediondos propriamente ditos, que estão previstos lá na lei dos crimes hediondos, quanto aos crimes equiparados, aqueles 3 crimes com a letra T: tortura, terrorismo e tráfico ilícito de entorpecentes. Então, esses 3 crimes também são insuscetíveis de graça e anistia, de acordo com a Constituição, e de graça, anistia e indulto, de acordo com a lei dos crimes hediondos. Ok? Então, a Constituição e a lei dizem coisas ligeiramente diferentes sobre isso. Todo mundo atribui isso aqui a um erro do legislador, né? Ou melhor, do Constituinte. Né? Diz que o Constituinte esqueceu de botar o indulto lá. Era para ter botado, não faria sentido não colocar, mas não colocou. Então a lei foi lá e corrigiu, entre aspas, né, esse probleminha que estava lá previsto na nossa Constituição. Beleza? Lembre, né, essa diferença aqui dificilmente vai cair na sua prova, né, de você precisar realmente saber disso daqui, né, para poder acertar a sua questão, tá? Eu acho muito difícil que isso seja necessário, mas de repente, né, se uma coisa assim aparece, você já está sabendo, né, você já está por dentro, né, do jeito como isso funciona, né, e da maneira como isso pode eventualmente ser cobrado. Dava uma discursiva linda, né? Dava uma questão discursiva maravilhosa, né, sobre esse negócio. Então, por que é que a letra E está errada? Porque ela diz que o tráfico ilícito de entorpecentes é insuscetível de fiança e liberdade provisória. Ninguém falou em liberdade provisória, gente. Nem a Constituição proibiu liberdade provisória e nem a lei dos crimes hediondos proibiu liberdade provisória. Ela proibiu o quê? Graça, indulto, né, ou melhor, graça e anistia e, no caso só da lei, indulto. O que é que não pode? Fiança. Né? O crime é inafiançável, beleza. Mas pode ter liberdade provisória? Pode, é possível. Não existe essa proibição. Então, por conta disso, aqui a letra E está incorreta. Nossa resposta aqui nessa questão é a alternativa B, né? Aquela que trata do crime de adulteração de remédio, né? De medicamento. Produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Né? Então, vamos lá para a nossa próxima questão, questão número 2, né? Sobre esse tema aqui da lei dos crimes hediondos. Analise a alternativa que preenche corretamente, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Nos termos da lei número 8.072 de 90, é considerado hediondo o seguinte crime, tipificado no decreto-lei número 2848 de 7 de setembro de 1940, que é o Código Penal. Né? Então, a gente quer saber qual é o crime hediondo, entre as alternativas que são apresentadas aqui pela questão. Bora, vamos ver uma por uma aqui, então. Beleza. Letra A. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, existe situação em que o furto vai ser considerado crime hediondo? Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos ver as outras alternativas primeiro? Letra B. Roubo circunstanciado pelo emprego de explosivos ou de artefato análogo que cause perigo comum. A gente viu, né? A gente viu as hipóteses em que o roubo é considerado crime hediondo. Tinha explosivo lá? Não tinha. Então a letra B não é a nossa resposta. Letra C. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Tinha isso lá no roubo? Também não. Também não. Letra D. Roubo circunstanciado por emprego de arma branca. Tinha isso? Não. Só arma de fogo. Arma branca é o quê? São lâminas, né? São lâminas. Então ali uma faca, um punhal, uma espada, né? Isso são armas brancas. Então, a arma branca torna o roubo um crime hediondo? Também não. Letra E. Homicídio simples em qualquer hipótese? Também não. O homicídio qualificado, sim, é crime hediondo. Seja qual for a qualificadora. Todo homicídio qualificado é crime hediondo. Mas o homicídio simples, não. Por si só, não. Ele não é crime hediondo. Então, nossa resposta vai ser a alternativa A. Né? Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Vamos ver lá onde é que tem. Está lá no inciso 9, né, do artigo 1º lá da Lei dos Crimes Hediondos. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Simples, é isso que está lá. Né? Ah, professor, como é um furto que é usado um explosivo para furtar alguma coisa? Sim, pô. Acontece direto, caixa eletrônico de banco. Caixa eletrônico de banco. Né? Há uns anos atrás, há muito tempo já, né? A turma, os bandidos resolveram desistir de tentar abrir o caixa eletrônico. O que ele faz? Explode. Coloca uma bomba, explode o negócio, pega o dinheiro e vai embora.
Então, nesse caso, a gente está diante de um crime hediondo. Por quê? Porque ele causa perigo. Então, o explosivo, nem precisa ser explosivo em si, né? Eu digo explosivo ou artefato análogo, né? Mas o uso do explosivo, ele causa perigo. Uma pessoa que está passando ali perto, sei lá, a pessoa que é vizinha ali, a agência bancária, né? Que os caras estão explodindo o negócio, pô, causa perigo. Então, por causa disso, é que ele vai ser considerado como um crime hediondo. Beleza? Então, nossa resposta aqui da questão 2 é a alternativa A. Vamos para a questão 3. Essa aqui é do Sebrasp, né? Foi para oficial da Polícia Militar de Rondônia. Considerando os crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Letra A. O crime de estupro praticado com violência presumida não é considerado hediondo. Gente, vamos lá, né? Crime de estupro, né? Violência presumida é quando o crime tem como vítima uma pessoa menor de 14 anos. Né? Essa é a violência presumida. Né? Violência presumida por quê? Né? Porque mesmo que aquela pessoa tenha dado consentimento, ela é considerada tão jovem que o consentimento dela não vale. Né? E o agente deveria saber disso. Né? Menos de 14 anos, pô, sem condições. Né? E aí, ele não é o crime de estupro, né? Não é o tipo penal de estupro, é o tipo penal do 217A do Código Penal, que a gente costuma chamar de estupro de vulnerável. Tá bom? Esse é o estupro com violência presumida. Então, essa alternativa está incorreta. Porque, né, o estupro de vulnerável, ele é sempre um crime hediondo. Tá bom? Então, letra A não é a nossa resposta. Letra B. A pena pela prática de crime hediondo será cumprida em regime integralmente fechado. Gente, muito cuidado com isso daqui. Isso aqui aparece muito em questão sobre crimes hediondos. Essa questão do regime de cumprimento da pena. Já houve redações diferentes na lei e tal, mas você precisa entender, o Supremo entende que, e esse é um entendimento consolidado, o Supremo entende que a lei não pode determinar que a pessoa que for condenada por um determinado crime necessariamente inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Muito menos que cumpra o regime... Ui. E muito menos que cumpra a pena inteira num determinado regime. Não pode. Por quê? Porque isso ofende o princípio constitucional da individualização da pena. Então, a questão do regime de cumprimento da pena deve passar por uma série de análises, e esse processo é o chamado processo de individualização da pena. Então, se a lei vai lá e diz, não, se foi condenado por esse crime, o regime é fechado. Nesse caso, ofenderia esse princípio constitucional, e por isso o Supremo Tribunal Federal entende que isso não é possível, tá bom? Então, você já sabe que a alternativa B está errada. Lá no artigo 2º, parágrafo 1º, né, da Lei dos Crimes Hediondos, né, ela diz que os crimes hediondos e os crimes equiparados, né, 3T, que esses crimes todos vão ser cumpridos em regime inicialmente fechado. Mesmo esse dispositivo é considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então a lei não pode determinar que o regime inicial vai ser necessariamente fechado, nem muito menos determinar que o regime será integralmente fechado, como diz a nossa alternativa B aqui. Letra C. A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é considerado crime hediondo. Você já sabe disso, né? A gente já falou, já expliquei para você, e você sabe, portanto, que a alternativa C é a nossa resposta. Letra D. O partícipe de crime hediondo praticado por pluralidade de pessoas que denunciar os comparsas à autoridade judicial de modo a possibilitar o desmantelamento da organização terá sua pena reduzida, desde que não seja reincidente. Veja, qual é o problema aqui? A gente está falando, ó, o partícipe de crime hediondo, ou seja, a pessoa que participou do crime, né? A pessoa que participou do crime. Então, coautor ou partícipe, né, propriamente dito, e esse crime foi praticado por pluralidade de pessoas, óbvio, né? Se ele participou, então tinha mais de uma pessoa participando. E ele vai lá e denuncia os outros participantes à autoridade judicial. E com essa denúncia, né, que não é exatamente denúncia a palavra certa, mas com essa delação, e aí a gente está entrando no termo que hoje, né, está sendo muito usado, delação premiada, né, então. Mas por meio dessa delação, né, é possível o desmantelamento da organização criminosa. Então, o que a lei diz é que ele terá, né, ele terá, cadê? Terá, o que a questão diz é que ele terá sua pena reduzida desde que não seja reincidente.
Gente, não existe, tá? Não existe nenhuma norma que traga um impedimento de que o réu que faz a delação premiada ou a colaboração premiada, né, que ele receba essa redução da pena porque ele é reincidente. Não existe esse impedimento aqui. Lembre-se que a norma que trata desse assunto de organizações criminosas é a lei número 12.850 de 2013. Né? Não é a lei dos crimes hediondos. Aqui ela está falando, no crime hediondo, caso tal. Então, é a norma da lei 12.850. A lei dos crimes hediondos não trata desse assunto diretamente. Né? Mas a lei 12.850, ela não traz nenhuma restrição ao fato do sujeito ser reincidente para que ele seja beneficiado pela colaboração premiada, tendo uma redução na sua pena. Ok? Letra E. O crime de associação para o tráfico é considerado hediondo. Não é. Né? O tráfico ilícito de entorpecentes, que é um outro crime, né? A associação para o tráfico é um crime. O tráfico de entorpecentes é outro crime. Né? O tráfico, sim, é equiparado ao hediondo. A rigor nem é hediondo, né? Mas é equiparado. Né? A associação para o tráfico, não. Ela é um outro crime que está previsto lá na Lei 11.343 de 2006, né? Que é a chamada Lei de Drogas, ou Lei de Combate às Drogas, ou Lei Antidrogas. Né? Mas essa lei 11.343, ela traz lá a tipificação da associação para o tráfico. Poderia, professor, deveria ser hediondo. Concordo, deveria, realmente. Associação para o tráfico deveria ser hediondo. Mas não é. Não está na lei 8.072, portanto, a alternativa E está incorreta. Nossa resposta aqui é a letra C. Vamos para a nossa próxima questão aqui, questão número 4, né, para o concurso oficial da Polícia Militar do Amazonas 2022. Acerca dos crimes hediondos previstos na lei número 8072 de 1990, assinale a opção que apresenta a modalidade delitiva não incluída como hedionda. Então a gente quer agora assinalar a alternativa que não traz um crime hediondo, tá? Letra A, epidemia com resultado de lesão corporal grave. Tá aqui nossa resposta, né? Por quê? Você já sabe que o crime de epidemia, ele é considerado hediondo quando há resultado morte. Né? Quando há resultado morte. Se não há resultado morte, lesão corporal grave, sei lá o que, não é hediondo. Tá? Continua sendo crime, né? Vai ser apenado, vai ser condenado, mas não é considerado crime hediondo. Letra B, roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave. Né? Aqui a gente tem uma possibilidade do crime de roubo ser considerado hediondo. Lembra, o roubo simples não é considerado hediondo nunca. Né? Mas o roubo qualificado pela lesão corporal grave, né, como resultado da lesão corporal grave, ele é sim considerado hediondo. Letra C, falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Já falamos bastante desse crime. Perceba que ele aparece muito em questões, né? Apesar de ser um crime meio diferente, assim, né? Meio inusitado e tal, mas ele aparece muito. Letra D, extorsão mediante sequestro. Também é um crime hediondo. E letra E, favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou de vulnerável. Também, né, é um crime hediondo, é um crime repugnante. Né? E ele também está lá na nossa lei dos crimes hediondos, que é um crime, inclusive, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Não está no Código Penal. Ok? Fácil essa, né? Fácil. Né? Questão número 4, alternativa A é a nossa resposta. E, para a gente fechar aqui, questão número 5, levando em consideração as disposições da Lei 8.072 de 90, a assinale alternativa contenha crime definido claramente como hediondo. Então a gente quer agora um crime que seja hediondo. Cuidado, tá, gente? Quando for resolver as questões, você toma cuidado para não cair na besteira, né, de você marcar errado simplesmente porque não leu direito, ficou com pressa, se atrapalhou. Tá? Não faz isso, não. Lê direitinho, com calma, para você saber o que a banca está pedindo aqui. Beleza? Então a banca está pedindo aqui que a gente marque a alternativa que traz um crime hediondo. Na anterior, o contrário. Era para marcar a alternativa que trazia um crime que não era hediondo. Agora sim, vai marcar um crime que é hediondo. Ok? Vamos lá. Letra A. Homicídio simples cometido dolosamente por um indivíduo em face de outro. Não. Homicídio simples não é crime hediondo. Só o homicídio qualificado, né, é que é considerado crime hediondo. Homicídio simples, não. Letra B, roubo em que a vítima não sofre lesão corporal grave. Então, se ela não sofreu lesão corporal grave, não tem. Nem morre, também não, né? Mas se encontra no momento da ação criminosa em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Isso aqui não torna um crime hediondo. Tá? Não tem esse negócio de transporte de valores, não. Letra C, furto praticado no período do repouso noturno. Acho um absurdo isso aqui. É um absurdo. Mas também não é um crime hediondo. Né? A pessoa que pratica um furto à noite, né, na hora que está todo mundo dormindo ali, né, ou deveria estar dormindo, ou se espera que esteja dormindo, né, ela também não está praticando um crime hediondo. Né? É um crime, né,
reprovável, né? Mas não é um crime hediondo, não está na Lei 8.072. Letra D, corrupção passiva, também não está na Lei número 8.072, né? Nessas condições. Perceba, né? Calma com esse negócio de corrupção, tá? Você tem que dar uma olhada na lei, né? Porque tem situações, sim, que a corrupção está lá, né? Como crime hediondo, mas não a corrupção passiva, ok? Porque existem crimes diferentes de corrupção, tá bom? Existe corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, né? Tem crimes diferentes, né? Os crimes contra a administração pública, né? A gente não tem aqui no Brasil somente um crime chamado corrupção. Crime de corrupção. Não. Né? É uma série de crimes diferentes que podem ser praticados, e aí tem o crime tanto do agente que é corrompido, quanto do corruptor. Tá certo? E tem a concussão também, né, que também é um crime cometido pelo agente, mas é um pouco diferente. Então você tem que verificar lá a Lei 8.072 com calma, né, mas saiba que corrupção passiva não é, tá? Não é também considerado como crime hediondo. Letra E, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Tá de graça. Tá de graça isso aqui, né? Terceira vez, veja, em 5 questões que a gente tá resolvendo, é a terceira vez que aparece esse crime aqui. É o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Então você já vê que a chance de aparecer um negócio desse na sua prova é alta. Né? Pode ser que apareça, né? E eu espero que apareça. Porque se aparecer, você vai acertar. Tá bom? Então, letra E é a nossa resposta aqui, né, da questão aplicada no concurso da Polícia Militar do Pará, né, para o cargo de praça, né, de soldado. Ok? Resolvemos, então, 5 questões sobre a Lei número 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos. É isso, senhoras e senhores, resolvemos aí 10 questõezinhas sobre a Lei dos Crimes Ambientais e a Lei dos Crimes Hediondos. Crimes hediondos é um assunto que aparece muito, tá? No tipo de concurso que você está se preparando para fazer, né? Concurso da área policial, aparece demais Lei dos Crimes Hediondos. Lei dos Crimes Ambientais não aparece tanto assim, né? Mas quando aparece, são esses aspectos que a gente viu aqui na aula de hoje. Se você acompanhou a gente aqui, resolveu as questões, com certeza você já vai ganhar alguns pontos aí na sua prova, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, né? Eu tô lá no Instagram, no @prof.paulo_guimarães, sempre à sua disposição também. Aproveita, vai lá e me segue também, tá? Lá no Instagram, tô sempre trazendo dicas para quem tá estudando, especialmente para quem tá estudando para concurso de alto nível, né? Você pode me seguir lá, eu tô lá também à sua disposição aí nas outras redes sociais, tá? YouTube, Facebook, TikTok, enfim, onde você quiser você vai me encontrar. Não é difícil não, beleza? Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima aula.